com o deputado Luiz Paulo somente me engrandece, me faz feliz. É que eu tenho um carinho muito grande pelos dois. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, mais uma vez e lamentavelmente, para denunciar os dirigentes do meu próprio partido, o PDT. Na última sexta-feira, mais uma vez, através da presidência do senhor Carlos Lupe, tendo como secretário-geral do PDT o senhor Manuel Dias, atual ministro do Trabalho, foi perpetrado mais um golpe para a eternização de uma direção partidária que vem aniquilando o partido que deveria ser de Leonel de Moura Brizola. O PDT foi transformado numa legenda de aluguel, num cartório, num balcão de negócios. Eu poderia, senhor presidente, citar aqui inúmeras irregularidades e ilegalidades, porque a direção partidária convocou assodadamente, deferindo um prazo pequeno, uma convenção. Fez exigências que, no pequeno período deferido, exigências de impossível cumprimento. Como alguém pode organizar uma chapa com mais de 400 membros, sem conhecimento do nome e telefone dos membros mais privilegiados ou mais prioritários para a inclusão na chapa, e ainda para recolher a assinatura com o expresso consentimento para incluir na chapa? Não vou nem considerar o local da convenção, Luisiânia, a 50 quilômetros de Brasília, e nem que a direção, numa atitude imoral e abjeta, só disponibilizou passagens e hospedagens para os seus conluiados. Mas aí, senhor presidente, antes da convenção, de 9 às 10, foi realizada a última reunião do diretório regional, porque logo depois, de 10 às 14, seria eleito um novo diretório. Como, com certeza absoluta, não havia quórum, o presidente do PDT, senhor Carlos Lupe, permitiu a presença no auditório de muitos membros da juventude do PDT, do movimento de mulheres, de convidados, e realizou a votação para que o diretório aprovasse as imoralidades, as obscenices impostas pela comissão executiva. E aí, senhor presidente, quando foi solicitada pelo menos a separação, para que ficasse visto o quórum existente, o senhor Carlos Lupe, de forma debochada, que aliás vem sendo a sua principal característica, não atendeu. E mesmo depois de concluída a votação, não foi possível verificar a relação
daqueles que assinaram a lista de presença. Tudo porque não tinha quórum. Mas aí, senhor presidente, era demonstrar como, em que estágio lamentável se encontra o Partido Democrático Trabalhista na mesa dos trabalhos, algumas figuras que entendemos como respeitáveis. O senador Assir Gurgás, o ex-governador Ronaldo Lessa. Como? Por quê? Figuras respeitáveis, como o senador Cristóvão Buarque, como o senador Pedro Taques, como essas figuras e por quê aceitam a situação de indigência política em que se encontra o PDT? E aí, senhor presidente, depois de muito meditar e de muito pesquisar, concluí: o silêncio reside no fato de cada um deles ser praticamente um dono do PDT nas respectivas unidades da federação. O PDT se transformou num partido de donos. E aí a afirmação é óbvia: desde que eu faça aqui no meu estado o que eu quero com o partido, eu apoio os dirigentes atuais. Não há a participação da militância. O PDT há muito não participa das lutas populares, não está inserido nos movimentos sociais. Há muito que o PDT se distancia da sua verdadeira razão de ser. Então, senhor presidente, que eles continuem dando golpe, mas que eles saibam que haverá sempre, pelo menos desta tribuna, uma denúncia veemente. Que eles saibam que eles permanecem na direção do partido, aniquilando o partido, usando de forma desconhecida o fundo partidário, dinheiro público. Que eles continuem fazendo acordos políticos em troca de cargos, como acontece aqui no estado do Rio de Janeiro, quando o PDT apoia, sem qualquer razão, o governo Sérgio Cabral. Um governo que não guarda qualquer ligação. Não é possível encontrar no governo Sérgio Cabral uma política pública que se compatibilize com os compromissos ideológicos e com os compromissos programáticos do PDT. Mas o PDT tem duas secretarias. O PDT ocupa vários cargos no governo. O PDT se transformou num partido fisiológico. A troca de cargos, a troca de benesses, a causa partidária, as favas. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no último sábado estive lá na estrada do Magarça, lá na subida, nas proximidades da fazenda Marambaia da Polícia Militar, na igreja Santa Clara. E lá, senhor presidente, participei com alegria do lançamento do selo pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, do selo que vai deixar uma marca na Jornada Mundial da Juventude. Estava lá presente, além do padre Felipe, daquela paróquia, Dom Orani Tempesta lá esteve, juntamente com representantes dos Correios e da Casa da Moeda. Uma presença maciça de católicos e de pessoas da comunidade, mas acima de tudo, um ato importante, mais uma contribuição da nossa empresa de Correios e Telégrafos, que precisa ser preservada. Não podemos acolher a privatização dos Correios. Mais uma iniciativa para prestigiar e contribuir para o sucesso da Jornada Mundial da Juventude Católica. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, também no sábado estive numa reunião
com os familiares dos ex-controladores e também de funcionários da extinta Panair. E aí, senhor presidente, um encontro patrocinado pela Comissão Nacional da Verdade. Lá foi possível perceber o significado da Panair no período anterior a 65. A importante empresa de aviação. Mas foi possível, senhor presidente, tomar conhecimento de algo que agora a Comissão Nacional da Verdade, presente a doutora Rosa Cardoso, a Comissão da Verdade vai deixar, vai clarificar para todo o povo brasileiro. Os controladores da Panair, da seguradora Ajax e de outras empresas eram empresários próximos ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. E nós sabemos que o golpe de 64 se utilizou de 3 bandeiras para tentar se credenciar junto à opinião pública brasileira: acabar com a corrupção, acabar com a subversão e garantir a realização de eleições diretas para presidente da República em 1965. E, dentre os líderes civis, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, estava também Juscelino Kubitschek. E o golpe foi dado, rasgando a Constituição e depondo o legítimo presidente João Goulart com 2 objetivos: impedir as reformas de base e, ao mesmo tempo, retirar Leonel Brizola da corrida presidencial. E aí, senhor presidente, logo depois, a junta militar acaba com a eleição direta para presidente da República com a edição do ato institucional número 1. E aquelas lideranças civis que foram seduzidas pela alegação de um possível golpe que seria dado por João Goulart para implantar a República Sindicalista, e lideranças preocupadas com a projeção de Brizola, que tinha liderado a cadeia da legalidade em 61, garantindo a posse de Jango. Esses líderes civis, num equívoco político pelo qual pagaram um grave preço, foram alertados. E aí procuraram a Constituição, junto com Jango no exílio, a formação da Frente Ampla, e foram também caçados os líderes. E aí, senhor presidente, perseguidos os empresários a eles ligados, a começar pelos controladores da Panair, que eram controladores de outras empresas. Ali, senhor presidente, ficou óbvio que, se de um lado lideranças civis se equivocaram, parcela do empresariado também se equivocou, acompanhou as lideranças, e na medida em que os líderes foram penalizados, as empresas por ele dirigidas foram completamente fechadas, ou tendo transferido o respectivo controle, ou transferida a sua atividade. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para primeiro reconhecer o trabalho que vem sendo realizado pela Comissão Nacional da Verdade, me solidarizar com os trabalhadores da antiga Panair, mas dizer também, senhor presidente, e aí tem documentos, estabeleceram um conflito entre a Panair e a Varig, porque a Varig assumiu as linhas para a Europa da Panair, que estava sendo golpeada. Mas, num depoimento importante, ou vários depoimentos, ficou caracterizado que Rubens Berta, que presidia a Varig, não tinha força política para
contribuir para que a Panair fosse fechada. Ao contrário, a Varig ainda foi o estuário daquilo que poderia ser aproveitado numa perspectiva nacional do que existia na Panair. Então, senhor presidente, venho a esta tribuna para mandar o meu abraço de solidariedade aos sofridos trabalhadores da Panair e aos descendentes, aos familiares daqueles brasileiros empresários que tinham uma perspectiva de uma construção de um país soberano e socialmente justo. Muito obrigado, senhor presidente.